Começou a carreira no Santos, fez toda a sua base no Clube Paulista, estreou no Santos em 2021. 2022 fez a sua segunda temporada no Santos, ambas como titular da equipe. E no ano de 2022, no segundo semestre, ele foi vendido ao Almeria, à época por uma negociação milionária, tá? De 7 milhões de euros, ou seja, quase aí 49 milhões de reais, um valor bem alto para um zagueiro. Esse atleta foi vendido com 18 anos de idade apenas, muito jovem, pelo Clube Paulista ao clube espanhol. Na Almeria ele atuou a primeira temporada, né? Teve 14 partidas. No ano retrasado, na temporada retrasada, ele entrou em campo em 10 oportunidades com a camisa da Almeria e foi emprestado para o Albacete, atuando em 12 jogos. E nessa última temporada pelo Almeria, ele foi titular atuando em 29 partidas. Então, foi bastante utilizado. Ele tem um contrato com o clube espanhol até o meio de 2028, um contrato até longo. Ele é destro, 1,86 m, 75 quilos, bem zagueiro dos padrões de Fernando Diniz. E a informação, segundo a apuração dos repórteres Pedro Ribeiro e Rodrigo Calvino, do 365 Scores, é que o Vasco tem interesse na contratação do jogador. Até o momento não foi feita nenhuma proposta oficial do Vasco pela contratação do atleta, mas a informação é que o Vasco já fez contatos para saber a situação da contratação desse jogador e é um nome que tem o aval do técnico Fernando Diniz. Principal motivo, Fernando Diniz trabalhou com o Kaique, no período de Santos. Na janela passada, o zagueiro até esteve na mira do Flamengo, mas a negociação acabou não acontecendo. Então, é um zagueiro, jogador que já trabalhou com o técnico Fernando Diniz, assim como Gabriel Pirani e também o atacante Brenner, dois nomes que o Fernando Diniz pediu ao departamento de futebol e de forma semelhante agora o técnico Fernando Diniz pede mais um jogador que já conhece, que é o zagueiro Kaique, onde trabalhou no Santos e foi vendido de forma com valores, né, melhor dizendo, bilionários para o Almeria do futebol espanhol. Nome bem interessante, tá? Havia uma expectativa que o Vasco não fosse investir no seu setor defensivo, mas diante de oportunidades de mercado, o Vasco está de olho e pode sim realmente investir na zaga. Delongas, vamos aqui ao que interessa, as informações do Legítimo Clube do Povo. Já quero começar com uma intensa maratona nesse próximo mês de julho, pós o término da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O Vasco tem ao menos 7 compromissos pela frente, visando a Copa do Brasil, Sul-Americana, a classificação para os playoffs, nos playoffs para as oitavas, a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil diante do CSA e também os jogos pelo Campeonato Brasileiro e um jogo treino também diante do Montevideo Wanderers, terceiro colocado do futebol do torneio uruguaio. E é o seguinte, né, com isso o Vasco já está movimentando na janela de transferências sobre o comando ali do Admar Lopes, novo diretor executivo de futebol do Vasco. A gente já vai trazer aqui informações sobre o mercado da bola, chegadas, saídas, a barca sendo preparada, jogadores que nesse momento são negociáveis pelo Cruz Maltino, mas eu quero falar sobre o acordo entre Vasco e a Nike. Nossos amigos, né, o Matheus Guimarães e o Joel Silva, trouxe um detalhe muito importante. Já existe uma minuta de contrato que falta ser assinada. O contrato será de 7 anos. O Vasco receberá mais de 300 milhões em caso de metas a serem cumpridas, a serem batidas. O Vasco que terá nessa parceria uma loja, né, com a Centauro e também uma criação da loja temática Vasco Nike. Uma novidade nesse acordo, né? Essa loja temática, eu acho que também vai ser algo muito interessante. Fora que os 300 milhões durante os 7 anos, coloca aí de 40 a 50 milhões com as metas sendo cumpridas. É a Nike se posicionando no futebol brasileiro, no Brasil no todo, é o Vasco também acabando tendo um melhor contrato, né? Se a gente fosse comparar com a capa, eu sei que muitos torcedores gostam da capa, vão sentir falta da capa, principalmente pelos lindos designs realizados pela capa nas suas camisas. Essa agora, com a luz brilhante do 1898, é linda demais. Porém, o contrato da Nike também tem essa expectativa em relação ao benefício financeiro e vamos aguardar como que serão os designs das camisas. Espero que seja
tão bonito quanto as camisas da capa ou até melhor. Bom, passado aqui essas informações, esses detalhes do acordo entre Vasco e Nike, vamos falar sobre a barca sendo preparada, né? Jogadores consideráveis nesse momento, negociáveis pelo Vasco para essa janela. Primeiro, né, o que está, de fato, a informação que nós temos é que está fora dos planos Cruz Maltino para essa janela, é o Jean Davi. Informação, o jogador tem sondagem do futebol chileno e também do futebol paraguaio. O salário alto nesse momento que dificulta, né? O jogador pode ser negociado por empréstimo, com opção de compra, ser vendido, né? Informação que até o Colo-Colo estaria interessado nessa jogada e também clube mexicano. Outro jogador que é negociável para o Vasco nesse momento é o zagueiro Lucas Oliveira. O jogador chegou, né, no início do Campeonato Carioca, teve oportunidades com o técnico Fábio Carilli no jogo contra o Volta Redonda e foi perdendo esse espaço, né? Ele acabou, o Freitas ganhando essa vaga, depois o Lucas, o Lucas Freitas e também o Luiz Gustavo, essa oportunidade. E aí, outros jogadores, vamos lá, o Juan Esforza tem sondagens de times da Argentina e da MLS. Na minha concepção, quero saber a opinião do torcedor, eu vejo ainda o Esforza tendo vaga nesse time do técnico Fernando Diniz. O Esforza é um jogador que dá cadência ao meio campo, tem saída de bola. Eu acho que se o Diniz der uma atenção ao Esforza, ele consegue ajudar, agregar no time Cruz Maltino. Mas eu acho que também essa questão faz parte de uma estratégia do Vasco querer enxugar, né, a questão da folha salarial. E o Esforza, ele foi comprado, né, de uma forma até, foi muito caro, né? Foi um jogador caro, considerável, ainda na época do Alexandre Matos. E aí, vamos lá para mais jogadores. Tem o Matheus Carvalho, que tem sondagens de times da MLS. Leandrinho, tem um Leandrinho que está retornando de empréstimo do Al-Shabaab da Arábia, mas pode ser negociado ou utilizado. Puma Rodrigues tem sondagens de clubes brasileiros. O Puma que quer ter mais minutos, né? Quer receber mais oportunidade. Eu pergunto a você, torcedor, Cruz Maltino, teria vaga para mais alguém nessa barca? Você enxerga essa barca como uma solução para que venha enxugar mais a questão da folha salarial? A princípio, né, o mais certo nessa barca é o Jean Davi. Os outros jogadores ainda é considerado negociável, mas o Vasco já prepara uma barca Cruz Maltina aí, já visando essa questão de enxugar o elenco para em questão a folha salarial do Cruz Maltino. E agora se tratando sobre chegadas de jogadores, informação importante, o Vasco já tem encaminhado ao menos 2 jogadores, um atacante de lado e um volante, que deve ser anunciado nas próximas semanas. Informação dada pelo canal Atenção Vascaínos é que o Vasco já tem uma negociação bem avançada com ao menos 2 jogadores para ser anunciado nas próximas semanas. Repito, um atacante de lado e também um volante. E aí, a gente trouxe a informação em relação ao Vasco está em negociação com o atacante Vitor Sá, do Krasnodar, da Rússia. Tem um Bremer também, da Udinese. Informação, inclusive, que foi realizado uma proposta pelo atacante Bremer da Udinese. O Cruz Maltino propôs um empréstimo com opção de compra pelo atacante de 25 anos. Outro jogador que o Vasco tem sondado, já demonstrou o interesse, e esse já é a pedido do técnico Fernando Diniz, é o Gabriel Pirani, jogador que atua também no DC United. Teve ali uma passagem com o técnico Fernando Diniz, e aí entra um detalhe, né? Seria mais um jogador interessante para o Diniz aprimorar o seu futebol e, claro, desenvolver outras habilidades.